Paz do Senhor Jesus, pessoal. Time Jovem na sua telinha. E hoje nós estamos com dicas imperdíveis de livros cristãos. Não é mesmo, Sara? Isso aí, Leonardo. E se você, como eu, gosta de uma boa indicação de livro cristão, você não pode perder as nossas dicas. Então, vem conferir. E aí, gente, a dica que eu tenho para você hoje é esse livro aqui, ó, O Efeito do Sim, do escritor Louis Bush, um dos criadores do conceito Janela 1040, que trata sobre partes do mundo onde há extrema pobreza e acesso limitado ao Evangelho. Ele traz aqui um pouco sobre o seu testemunho pessoal e, além disso, traz outros testemunhos de pessoas que influenciaram e revolucionaram suas igrejas locais, suas cidades, seus bairros e até seus países. Você não pode perder de conhecer um pouco mais sobre pessoas que disseram sim para Deus, sim para compartilhar o Evangelho através de diversos serviços. E aqui nesse livro tem até um trechinho que eu quero ler para vocês, que é muito interessante. Assim, ó. A sua vida está cheia, mas cheia de quê? O Senhor está convidando você a dar o primeiro passo para longe das distrações e em direção às pessoas, lugares ou situações que Ele está introduzindo no seu coração. Ele está convidando você para dar e servir generosamente da sua abundância ou do seu pouco. Você não precisa esperar até sentir que tem tudo sob controle, até ter energia ou até que sua conta bancária esteja cheia. Então esse livro, pessoal, vai trazer uma perspectiva animadora para você que quer servir de várias formas e aí conhecer um pouco mais sobre histórias que revolucionaram e influenciaram todo o mundo. Então, pessoal, a minha dica de livro para você hoje é Pacal, a chamada, o preço e a recompensa de uma missionária na Amazônia. Esse livro, na missionária Kellen Gaspar, vem nos falar um pouco sobre o seu testemunho, seu trabalho com comunidades indígenas e ribeirinhas. Essa narrativa vem nos contar um pouco sobre detalhes de como que é a vida de um missionário em um campo missionário, quais são os seus principais desafios e quais são as principais recompensas. Esse livro é consideravelmente pequeno, mas com alto poder de nos despertar para a obra missionária e nos mostrar a realidade do campo missionário. Ao ler este livro, eu pude compreender ainda mais que o nosso Deus sempre estará pronto para nos ajudar e suprir as nossas necessidades e fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E nós bem sabemos que o nosso Deus é um guia, Ele nos direciona em tudo e que nós devemos fazer. Leia este livro e seja edificado e despertado da parte de Deus, porque a obra missionária ela é urgente e a missionária Kellen Gaspar, em Pacal, ela vem nos falar ainda mais sobre essa questão. Leia este livro, você não vai se arrepender, será despertado para a obra missionária. Então, pessoal, a minha dica para vocês é o livro Através dos Portais do Esplendor, da autora Elizabeth Elliot. O livro é uma biografia missionária e vai nos falar a história de 5 jovens que doaram suas vidas à missão. Eles tinham o propósito de alcançar o povo Auca, um grupo de indígenas que era historicamente conhecido por serem selvagens e matar um homem branco. O livro vai nos relatar desde o momento em que Deus os chamou para essa missão até o final das suas vidas, porque infelizmente ou felizmente no final eles morrem por causa desta missão. Mas graças a Deus, ao final de todo um processo de evangelismo continuado por suas esposas, aquele grupo de indígenas que eram tidos como selvagens foram alcançados por Jesus. O livro não nos fala sobre o resultado da missão, mas sim sobre a entrega. 5 jovens que tinham toda uma vida pela frente não negaram esforços para se dedicar à missão de Deus e alcançar o povo Auca. Todos eles eram casados, inclusive um deles estava com a esposa grávida. E mesmo assim, não negaram esforços para ir à floresta e alcançar aquela tribo indígena. Então eu deixo essa dica para vocês e garanto que vocês serão muito edificados pelo testemunho deles. A minha dica de livro hoje é Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Essa é, sem dúvida, uma das obras de grande importância e relevância da literatura cristã. O autor, Leonard Ravenhill, nasceu na Inglaterra, em uma família cristã, e teve, desde cedo, o interesse de seguir a vocação ministerial, tendo como tutor o grande evangelista britânico chamado Samuel Chadwick. Ravenhill influenciou grandes evangelistas e missionários, como David Wilkerson, Charles Stanley e também Paul Walsh. Ravenhill se debruça na tentativa de explicar o tema do livro, por que tarda o pleno avivamento? Porque as igrejas não têm mais poder, porque elas não se despertam. Ele apela fervorosamente aos seus leitores para que vivam uma vida mais intensa de oração e santidade.
Ravenhill defende firmemente que a oração é a atividade mais importante de todo servo de Deus. Ele critica duramente as igrejas, os obreiros, a frieza no púlpito e também a secularização da igreja. Ravenhill defende que a pregação deve ser fervorosa e temperada com a oração. Outro ponto defendido por Ravenhill é o despertamento missionário da igreja. Ele defende que deve ser a tarefa principal da igreja a evangelização dos pecadores. Esse livro, sem dúvida, vai confrontar você, porque ele me confrontou. Gerar um despertamento a buscar mais a Deus, a ler mais a Bíblia e também deixa aquele sentimento que estamos fazendo ainda muito pouco para Deus. Bom, pessoal, a minha dica de livro é esse aqui, A Guerra Santa de John Bunyan. Aqui na capa fala, a grande batalha entre o bem e o mal na cidade de alma humana. Quem é meu amigo já sabe que esse é um dos meus livros favoritos, porque eu estou sempre comentando sobre ele, porque realmente este livro me marcou. O livro conta a história de uma cidade chamada Alma Humana. E quem já leu também a outra obra de John Bunyan, que é muito conhecida, O Peregrino, sabe que ele gosta muito de alegorias e que as alegorias dele são bem diretas. Então John Bunyan vai contar a história dessa cidade. Alma Humana é uma cidade próspera, governada por Shaddai e por seu filho Emanuel. A cidade vive de forma pacífica, os moradores são pessoas do bem. Porém, o inimigo de Shaddai, Diabolos, vai tentar invadir essa cidade. E para invadi-la, ele vai tentar entrar pelos 5 portões que essa cidade tem. E o curioso é que só os próprios moradores de Alma Humana é quem podem abrir os portões dessa cidade. E esses portões fazem referência aos nossos 5 sentidos, que é o olfato, o paladar, a visão, enfim. E é muito interessante ver as estratégias que muitas vezes o inimigo usa para nos afastar de Deus. Ao longo do livro, nós que somos cristãos nos identificamos com as batalhas espirituais que acontecem tanto em nosso contexto pessoal, como também no contexto ministerial, no contexto social. E o mais lindo é perceber a vitória que o rei Shaddai tem sobre aquela cidade junto com seu filho Emanuel. O quanto o exército de Shaddai é vitorioso contra os exércitos de Diabolos. E o quanto Emanuel e Shaddai têm um amor infinito por aquela cidade, apesar de eles terem se afastado, deles terem negado o próprio rei, o próprio senhor daquela cidade. Mas no final eles são vitoriosos, não pelas próprias forças deles, mas sim pela força do rei. Então, se você não leu, como aqui diz também na capa, é uma leitura indispensável para todos os cristãos. Railson, essas dicas de hoje foram muito especiais. Verdade, eu gostei bastante e o melhor é se nós pormos em prática todas essas dicas. Aproveite e procure uma biblioteca, encontre esses livros e comece a ler para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Aproveita bastante, hein? Deus vai te abençoar. Amém. Tchau, tchau.